Bom, gente, voltando com o nosso bate-papo aqui com o Dr. José Alves da Luz, né? Esse amigo de 81 anos de idade, que foi quem praticamente desenvolveu a radiologia aqui em Ourinhos, chegou aqui na cidade em 72, comprou o primeiro raio-x da Santa Casa e hoje tem esse instituto maravilhoso, o Instituto José Alves da Luz, Instituto de Radiologia. Bom, no nosso bate-papo, o Zé da Luz fez uma viagem para o Piauí. Depois de muitos anos, foi rever os amigos, a família e os lugares por onde ele viveu. E nessa viagem, teve uma parte muito bacana, que ele reencontrou o médico Lucídio Portela Nunes, né, que foi o médico que curou a tuberculose dele lá em 1953. Né? O Zé da Luz, que ficou internado num sanatório, 53, 55, 1953, 1955, ele estava internado num sanatório com tuberculose. Então o doutor Lucídio curou a tuberculose dele e ele reencontrou o médico depois de 40 e poucos anos, né, Zé? Conta um pouquinho dessa passagem para nós. Para mim foi muito importante, porque o Dr. Lucídio Portela Nunes, ele fez um trabalho que eu ainda vou ressaltar alguma coisa do que ele fez no Piauí, porque ele foi muito importante, era um homem de grandes, de muito ativo, de muita participação no Estado, mas tem ele fez eu falei alguma coisa no meu livro do sanatório e ele ficou assim muito agradecido da maneira como eu sinto o sanatório, o trabalho dele, da irmã Tereza, de todo mundo que socorreu tanta gente e com tanta dificuldade, porque ele pegou na época dessas confusões políticas aí, na época do Getúlio. Eu estava no sanatório aprendendo a ler no sanatório quando no suicídio do Getúlio, toda essa confusão aí, ele correu muito atrás de recursos e chegou ao ponto de um dia ter que dispensar quase metade dar uma alta provisória porque não tinha alimento para dar para os pacientes. Então ele fez esse trabalho extraordinário que hoje é uma coisa assim meio esquecida e tal, e eu sempre mostrei nas minhas manifestações, escrevi sobre a importância que foi aquele sanatório para mim. Foi a grande oportunidade da minha vida, gente. Eu não tinha como sair, quando fui para lá, meu pai estava com 10, 12 filhos, e uma família enorme, uma seca espritada naquele sertão, e lá eu aprendi a ler e escrever, e quando eu saí, entrei direto no exame de admissão para o ginásio, e aí o resto foi sopa para mim, tudo foi luta. Mas então esse encontro com ele foi muito extraordinário, foi muito bom. Eu dei uma entrevista, quando cheguei em Picos, antes de encontrar com ele lá, eu dei uma entrevista agradecendo, tinha falecido o professor Antônio e o professor João Deus Neto, que eu falo muito nos meus livros, da gratidão que eu tenho com eles. E ele se sentiu, no mesmo dia mandou um caboclo pegar um carro e ir lá pegar o pendrive com a entrevista e ficou vendo. José Alves da Luz é médico, radiologista e escritor. Reside no interior de São Paulo, em Ourinhos. Muitos não sabem, mas ele é picoense. Quem o vê assim, bem simples e dono de uma expressão serena e tranquila, não imagina o quanto este homem lutou para chegar até aqui. A sua trajetória de vida é uma verdadeira história de superação. Sempre tive vontade de estudar, mas não tive oportunidade aqui. Até que, depois de 3 anos de luta aqui, sem saber o que eu tinha, saí daqui muito mal, fui para Teresina, lá descobri que era tuberculose. O Dr. Lucídio Portela Nunes me fez esse diagnóstico extraordinário e o tratamento no sanatório lá em Teresina. Eu, com 18 anos, não sabia ler nem escrever. Lá, a irmã Tereza e a estrutura do hospital, do sanatório, me deram o material e incentivo, todo mundo me ensinava alguma coisa. Então, eu, com 2 anos, 2 meses, que fiquei internado lá, eu saí curado e alfabetizado. Quando eu voltei aqui, já fui direto para fazer o exame de admissão para o ginásio, e de 55 a 59.
Por mais estranho que pareça, Zé da Luz conta que a tuberculose foi a doença que abriu as portas para a educação e mudou a sua vida. A tuberculose foi a minha grande oportunidade na vida. E eu, com a vontade que eu tinha, com muita fé, esperança e determinação, eu encarei com muita disposição para chegar ao meu objetivo, que era estudar. Fiz o científico, fiz a faculdade lá no Rio. Com um olhar cheio de alegria e ternura, Zé da Luz relembra as dificuldades para conseguir emprego e, principalmente, a grande luta para conquistar a aprovação em medicina na Faculdade do Rio de Janeiro. Eu tinha que trabalhar e estudar. E tudo era quando eu passei na faculdade, principalmente, a dificuldade era imensa, porque a medicina tem aula o dia inteiro. E o banco era também, eu tinha que trabalhar durante o dia inteiro. Eu passei da primeira vez, como eu tinha passado aqui no exame de admissão, primeira vez em primeiro lugar. Então, na faculdade eu passei da primeira vez, ninguém acreditava, sem fazer cursinho de preparatório para vestibular, porque eu não podia, se eu me matriculasse num cursinho, o banco me mandava embora. Então eu estudei escondido, sozinho, fiz o vestibular, passei da primeira vez, e aí fiz a matrícula, cheguei no banco, fiz um acordo com o banco. Eu trabalho 6 horas por dia e vocês me liberam o horário para eu fazer as provas e as aulas mais importantes. E assim eu cheguei ao 5º ano da faculdade, trabalhando no banco, de comum acordo. Agora, foi pulando, como diz o ditado popular, mais do que mulato tem dia de carnaval.